que Deus me permita ser instrumento do seu amor, que eu consiga falar um pouco sobre a sua palavra e que vocês e nós possamos compreender um pouco mais do Santo Evangelho de Jesus, que assim seja. Então, hoje, vamos trabalhar um pouquinho no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. O tema que nós vamos refletir é sobre a porta estreita. Então, para começar, eu vou ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e tem 13 e 14, que ele fala dos dois caminhos. Essa passagem, ela começa logo depois do Sermão da Montanha. Então, São Mateus, ele vai descrevendo um pouco e ampliando um pouco o que Jesus falou no Sermão do Monte. E aí ele vai falando sobre várias passagens, vários pontos importantes que ele foi anotando, né? Que São Mateus era aquela pessoa que sempre anotava todos os ensinamentos de Jesus para que não se perdesse. Então ele fala sobre os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Então, nessa passagem, a gente consegue visualizar sobre o caminho que nós, que estamos buscando, devemos seguir, né? Naquela época, nós éramos ainda muito ignorantes, muito pueris. Então, Jesus precisava falar em parábolas, em histórias, assim como nós fazemos com as crianças. Nós passamos o ensinamento por histórias, por parábolas, para ser mais de fácil entendimento. Assim também, naquela época, como o povo, né, era ainda muito ignorante, por história, Jesus conseguia atingir o entendimento deles. Então, o que Jesus fez foi adequar a linguagem ao nível do povo, né? E aí, se a gente for pensar em porta, o que é uma porta? É um lugar que a gente passa, uma passagem de um ambiente a outro. Na nossa casa, nos ambientes que a gente vai, quando nós adentramos aqui no centro, nós estávamos num ambiente externo e depois a gente passou pela porta e entramos nesse outro ambiente. Então, simbolicamente também, Jesus falou dessa porta, que é uma passagem que a gente precisa passar por ela. E o caminho largo, né? Ele fala caminho largo ou porta larga. É o que é mais espaçoso, o que é mais comum, né? É a nossa comodidade, que a gente não precisa fazer tanto esforço. Então a gente consegue passar com mais facilidade. Mas será que passar com facilidade é o melhor? A gente lembra daquela passagem do semeador, que quando ele semeia as sementes, as primeiras foram levadas pelo vento. Então, a gente pode comparar essas sementes levadas pelo vento com o caminho largo. É aquela música também, deixa a vida me levar, né? Então, a gente não faz nada, a gente só deixa que a vida nos leve. Esse significaria o caminho largo. E ele tem muitos atrativos. Ele é ligado ao plano material
o tempo todo a gente é levado para o caminho largo. Porque a porta estreita, ela exige de nós uma decisão. Eu quero seguir Jesus. Eu quero mudar minhas atitudes. Eu quero ser uma pessoa melhor. Então, muitas vezes, parece que estamos nadando contra a correnteza. Porque logo no início não falou do capítulo, muitos chamados, poucos escolhidos. Jesus faz o convite. Vocês lembram dessa passagem que ele vai convidando? Ele convida o povo, ele convida os profetas, mas depois ele convida todo mundo. Porque o capítulo, ele começa com a festa das núpcias. E aí ele compara o reino de Deus a uma festa. Quando a gente é convidado para uma festa, o que a gente faz? A gente se prepara. A gente prepara a nossa intenção de ir à festa. Nós preparamos, às vezes, a roupa que a gente quer vestir. Então a gente coloca todo o nosso coração para ir até a festa. Mas às vezes, quando é para seguir Jesus, às vezes a gente deixa para depois, sempre postergando, né? Então, porque isso nos exige alguma mudança. E a porta larga, ela é a mesma coisa que a inatividade. Como eu estava comparando com a música Deixar a Vida Me Levar, eu não preciso fazer nada. Se eu ficar do jeito que está, o mundo vai me levar, né? Então é o ócio, é a inércia. Só que na lei da física, basta um pouquinho que aí a inércia acaba, né? Basta um empurrãozinho, uma vontade que acontece a mudança, né? Então, eu quero frisar muito, a porta estreita é uma decisão. Decisão de quê? De como eu quero viver, de que eu vou me comprometer no caminho, seguir o exemplo de Jesus. E para quê? Para que eu tenho que seguir o exemplo de Jesus? Para que eu tenho que viver como Jesus? Porque esse é o único caminho que nos leva para a verdadeira vida. Aqui também é uma passagem, aqui a gente está caminhando e a gente precisa passar por essa transformação, porque quando a gente vai passar pela porta estreita, através das nossas reformas, depois a porta vai se alargar. Quando a gente tem um projeto de mudança, é fácil? Não. Às vezes a gente até tem a vontade, a gente quer mudar. Segunda-feira, se Deus quiser, eu vou começar a ir na academia. Eu vou começar uma dieta, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou parar de fazer fofoca, eu vou parar de falar mal do outro. E outras coisas que a gente promete, às vezes no início do ano, às vezes para uma segunda-feira. Aí chega a segunda-feira e muitas coisas acontecem e a gente acha dificuldade de começar. E se a gente não começa, como que a gente vai caminhar? Né? Claro que a diversidade humana, como está hoje, nos impossibilita de passarmos todos ao mesmo tempo pela porta estreita. Cada um está num momento de evolução. Cada um vai ter o seu tempo de passar pela porta estreita. Cada um de nós precisa decidir que quer passar pela porta estreita. Só que se a gente for comparar a porta estreita com a reencarnação, a gente pode ver como uma oportunidade.
quando estávamos lá no plano espiritual, pedimos, imploramos às vezes, deixa-nos provar que eu sou capaz de passar pela porta estreita. Eu quero evoluir, eu quero me comprometer, eu quero me relacionar com aquelas pessoas para eu poder crescer. E quando chegamos aqui, nos iludimos, nos perdemos por causa dos atrativos. Nós queremos vencer na vida, nós queremos ter muito dinheiro, ter poder, ter vantagens, ser feliz. Aí a questão da felicidade às vezes se confunde com prazeres materiais. Sou feliz porque tenho uma casa, sou feliz porque vou viajar, sou feliz por isso, aquilo, e às vezes a gente coloca a felicidade lá fora de nós. Essa felicidade são pequenos prazeres, são alegrias. Temos que passar por isso também, mas ela não é permanente, né? Eu falo que a mais fugaz das alegrias é quando a gente compra alguma coisa. Às vezes a gente até junta durante meses um dinheiro e tal, aí compra uma roupa, por exemplo. Daqui a pouco já não faz mais sentido, passa. Aí a gente quer outra coisa, a gente transporta para outro lugar, porque são coisas passageiras, né? E a nossa lei, a lei de Deus, é a lei da evolução. Todos nós estamos aqui para evoluir. Queiramos ou não adianta. É lei, e lei não se muda. Então, a gente precisa passar por uma evolução. Eu quero contar uma historinha aqui que muitos já devem conhecer, que é a historinha da borboleta. A borboleta também evolui, ela passa por esse momento de evolução. Primeiro ela é uma lagarta, ela vai comer a folha, e aí depois de um certo tempo, quando ela já está repleta, ela vai formar o casulo, e dentro do casulo ela vai passar por um momento até que chega o ponto dela evoluir como uma borboleta, fazendo uma analogia. E aí naquele momento que ela se transforma na borboleta, ela se liberta. Assim somos nós. Estamos aqui passando por esses caminhos para depois a gente se libertar rumo à perfeição, que é a lei, né, da nossa evolução. Então, a historinha é sobre o homem que rompeu o casulo para ajudar a borboleta. Certo dia, um homem parou e ficou a observar o casulo de uma borboleta em um galho. Ele percebeu que por mais força que ela fizesse, ela não conseguia seguir na transformação. Então, ele percebeu que no casulo tinha alguns buraquinhos que seria ali um facilitador para que essa lagarta saísse e ganhasse o mundo. O homem, então, no intuito de ajudar, cortou com a tesoura bem delicadamente o casulo. E aí ele esperava que a borboleta fosse voar imediatamente, né? Porque aí ela saiu do casulo. Porém, ele ficou esperando, e aquela borboleta caiu ao chão. E o homem ficou pensando, por que ela não voa? O que aconteceu? Até que ele reparou que as suas asas estavam murchas. E ela, sem força, apenas rastejava no chão. E aí, desse jeito, ela ficava vulnerável aos predadores, né? Só que o homem, no intuito de ajudar, ele não sabia que para a borboleta chegar na fase final, ela precisava passar um pouco mais de tempo e um pouco mais de esforço, porque
eu quero mostrar para vocês que nós também precisamos fazer um certo esforço. Mas esse esforço não quer dizer um passar por muitas dificuldades, muitos sofrimentos. É um passo. Se a gente der um primeiro passo, que seria a nossa vontade, lembra do pequeno esforço para vencer a inércia? Então, esse é o esforço que a gente encontra lá em São Lucas, que eu vou ler para vocês. O Evangelho de São Lucas, 13, versículo 24. Jesus fala sobre a porta estreita, e aí ele fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão e não conseguirão. Então, a primeira palavra que ele coloca é o esforçai-vos. Então, o esforço, ele está mostrando para a gente, é a chave. É isso que nós precisamos, né? Então, se a gente for desdobrar, o esforço é a gente refletir os caminhos que nós precisamos seguir. Então, primeiro passo. E depois que a gente reflete, a gente vai interiorizar para a gente poder ter uma atitude, para a gente poder agir, né? Então, esse esforço, ele significa a força necessária para vencer a inércia. Porque o chamado é para a gente ficar tranquilo aqui e vamos deixando as coisas passarem sem que precisarmos fazer nada. Mas se a gente quer seguir Jesus, se nós queremos passar pela porta estreita, um pouquinho de esforço a gente tem que fazer. A cada dia, a cada manhã, né? Jesus fala para nós que o que sai da boca é o que está cheio do coração. Então, a segunda coisa que a gente tem que cuidar é dos nossos sentimentos. É o que o nosso coração está repleto. Primeiro, então, a vontade, o pensamento, a consciência do que a gente tem que fazer. Depois a gente leva para o coração. Porque do coração é que sai a nossa vontade, o que a gente quer fazer. Às vezes a gente acha que o cérebro que manda. Ele manda sim, mas ele manda uma parte. O nosso coração manda outra. Porque senão a gente cria a falsa imagem de sermos bonzinhos, mas aqui dentro ainda está cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de pessimismo, né? Então, por isso que a gente também tem que cuidar do nosso coração. E aí, Jesus convida a muitos. E por que ele fala poucos os escolhidos? Os escolhidos, gente, depende de nós. Quando a gente é convidado, não depende de nós aceitar o convite ou não para ir a uma festa. Jesus veio há 2000 anos e nos convidou a seguir os passos dele. Então, por isso são os poucos escolhidos. Mas não é Jesus que fala assim, você vai e você não vai. Jesus convidou. E aí depende de nós seguir. Se nós seguirmos os caminhos de Jesus, nós somos escolhidos. Aqueles que rejeitam a palavra do Cristo, aqueles que brigam em nome do Cristo, não é escolhido. Porque o verdadeiro cristão é dócil. Quando nós chegamos aqui, a gente precisa passar pelas dificuldades de maneira tranquila. Não é que não vai sofrer, sofre, mas sem ficar reclamando o tempo todo, achando que Deus tem que nos atender e nos
nos ouvir. Ah, não, mas Deus colocou essa aprovação para mim, por que não foi para o outro? Ou então, nossa, mas eu rezo, faço tudo e ainda assim sofro coisas. Por quê? O caminho que Jesus nos mostrou não foi um caminho fácil. Ele próprio, que não tinha nenhuma mancha, que era o Cristo puro, mostrou para a gente. Ele passou por aquilo tudo para mostrar que a gente consegue. Se ele conseguiu, nós também conseguimos. E ele exige de nós um pouquinho. Pode ter certeza, por maior que seja a dor que estejamos passando, ainda é um pouco. Tá? Então, falando ainda da mensagem do Cristo, ela deve ser conhecida. Então, a gente precisa ter o conhecimento, nós precisamos buscar primeiro conhecer, porque a nossa mente precisa entender a mensagem, precisa entender o chamado. E ela precisa ser meditada para que fique bem sedimentada os seus ensinamentos. E depois passa para o coração a mensagem ser sentida, para que depois a gente passe para outra fase, que é viver o Evangelho. Então a mensagem do Cristo, ela vai passando em etapas. Compreendemos, meditamos, sentimos e vivemos. E o viver a mensagem do Cristo é agir. Por quê? A gente precisa fazer o bem. Porque muitas vezes já escutei uma frase assim: mas eu não faço mal para ninguém. Somente não fazer o mal não basta. Ficar parado nesse patamar ainda é pouco. É preciso fazer o bem. Porque o só não fazer o mal, não fazer o bem, não realizar, não agir, é o mal em si. Tá? É um passo? É. Se a gente já não está fazendo o mal, é o primeiro passo. Mas todos nós aqui já temos condições de passar para o segundo degrau, que é fazer o bem. Para quem? Primeiro para nós mesmos, depois para o outro. Porque se a gente não se cuida ainda, se a gente deixa o corpo desleixado, se a gente não cuida, por exemplo, da nossa saúde, através dos vícios, que são o quê? Maus hábitos que a gente fica repetindo. Então, quando a gente cuida de nós, a gente consegue cuidar do outro. Tá? E aí, a gente vai fazer uma reflexão aqui. Se os resultados que eu tenho hoje estão ruins, significa que as minhas atitudes também não estão ruins. Que as minhas atitudes estão ainda ruins, não são boas atitudes. E o que a gente precisa fazer para mudar então esse resultado? Agir de outra forma. Senão os resultados vão ser sempre o mesmo. Se eu pego uma água e misturo açúcar, mexo e tomo, eu vou sentir um sabor doce. Mas eu quero sentir um sabor azedo ou outro. Eu vou conseguir, com água e açúcar beber, sentir outro sabor? A não ser que eu tenha um distúrbio no meu paladar, eu vou sempre sentir um sabor doce, porque eu estou sempre misturando água e açúcar. Então eu preciso fazer o quê? Vou misturar outro sabor, vou misturar um limão, que aí eu vou sentir um sabor azedo. Então a gente precisa fazer a mudança se a gente quer outro resultado. Se a gente estiver feliz com o resultado que a gente está, estou feliz, estou bem na minha vida, o que a gente vai fazer? Nada. Aí mesmo. Tá? E aí, o que a gente vai fazer agora para identificar as portas estreitas na nossa vida? Primeiro, vou dar algumas sugestões para a gente pensar.
mas é uma coisa que vocês vão refletir em casa. Que portas estreitas Deus nos apresenta para que a gente passe? Primeiro, o cuidado consigo mesmo. Cuidar de si. Espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Outra porta estreita. Relacionamento. Relacionamento com os outros, com os irmãos, com as pessoas que nós vemos no trabalho, relacionamento com as pessoas que amamos e com as pessoas que não amamos tanto, ou que temos dificuldade de amar, mas às vezes está aí, né? Por exemplo, no trabalho, às vezes a gente tem que lidar com pessoas bem diferentes da gente. Como que vai ser esse relacionamento com a pessoa? De que forma eu vou falar com ela? Projetos que a gente adia, de aprimoramento moral. Quero ser uma pessoa melhor, mas o que eu estou fazendo para isso? É outra porta, outro exemplo de porta estreita. Mudança de hábitos. Eu tenho o hábito, por exemplo, de todo fim de semana ir para um barzinho, ficar bebendo até altas horas. Eu quero mudar. Gente, eu estou falando isso para quem quer mudar. Porque para quem não quer, não existe argumento para o eu não quero. Quando a gente fala pessoa, se eu falo uma coisa para a pessoa fala assim para mim, eu não quero, acabou a conversa. Então, os exemplos que eu estou dando aqui para vocês refletirem sobre porta estreita é para quem quer mudar. Mudança de hábitos que nos prejudicam. Então, eu dei o exemplo da bebida, mas pode ser qualquer outro vício. Vamos falar de um vício moral, por exemplo, falar mal do outro. Eu escutei há pouco tempo uma palestra de uma pessoa que falava que sempre que uma pessoa vinha para ela e falava, começasse a falar mal, ela falava assim, olha, eu fiz para mim um projeto que é assim, toda vez que falar mal de uma pessoa, eu tenho que achar duas qualidades para ela. Então, assim, a pessoa que vem falar mal, a gente pode mudar de assunto, a gente pode não render aquele assunto. Né? Você pode chegar para a pessoa, olha, eu fiz o propósito de não falar mal de ninguém, a gente pode falar outra coisa. E quando a gente se pegar falando mal, eu achei muito interessante isso. Pensar duas qualidades da pessoa. Mas aí a pessoa pode falar assim, ah não, mas fulano não tem nenhuma qualidade não. Tem sim. O pior assassino, bandido, o pior tipo de pessoa que vocês possam imaginar, tem qualidade. É filho de Deus. Às vezes a gente não conhece a qualidade da pessoa, mas ela tem. Então é um exercício para a gente ir mudando a vibração, para a gente ir mudando esse hábito, né, de criticar, de sempre falar, perdoar, orar por alguém que falou mal da gente, que fez alguma coisa que a gente acha que foi ruim para nós, orar por essa pessoa se a gente ainda não consegue perdoar. Pelo menos não desejar para ela o mal. Tá vendo? São pequenos começos. Não consigo ainda perdoar. Então, pelo menos eu vou falar assim, não quero o mal para essa pessoa. Daqui a pouco a gente já está fazendo uma oração. Que Jesus toque o coração dela, que faça ela mudar, que faça ela refletir. E daqui a pouco, quem sabe, a gente consegue também perdoar. Porque nós erramos também muito. Nós também precisamos do perdão. Tanto de pessoas quanto do perdão de Deus. Tanto que a gente ama. Aí a gente lembra a história da mulher que ia ser apedrejada. Jesus achou bonito o que ela fez? Não. Mas Jesus mostrou que todos ali também pecavam. E quando ele levanta e fala com ela, vá e não peques mais. Ou seja, a gente está ali no chão, levanta. Fica em frente, mas aí agora siga o caminho certo. Vá pelo caminho do bem. Jesus ora mesmo e falou assim, tudo bem, está certo o que você fez. Não. Mas Jesus amava a pessoa, não o pecado. Amava o pecador, não o pecado. Ele orientou.
Então, gente, a porta estreita, para a gente resumir, é seguir o caminho que Jesus nos ensinou, tá? O entendimento que eu tive dessa passagem foi essa. E aí eu queria passar isso para vocês hoje, tá bom? Eu vou ler também uma passagem que Emmanuel fala sobre a porta estreita, no livro Vinha de Luz, e ele compara mais com a reencarnação, tá? Então ele cita Lucas 13:24, né? Esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar também. Por que muitos não poderão? Porque não se esforçaram, não quiseram. Tá? Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma busca, estima a porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente. E não pede outra coisa que não seja lição. Nem espera, senão, a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne, em que se mergulha para o serviço de aperfeiçoamento e retidão. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo a dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E o sono doentio do passado atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros. Mas é tarde, rogaram a porta estreita, receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, eram essas as reflexões, lembrando que a gente depende de nós a mudança não é brusca, a mudança não precisa ser grande, precisa ter vontade e dar o primeiro passo.